Agostinho de Hipona, a verdadeira doutrina cristã. Então, nós vamos fazer um comentário de um recorte, de uma citação de uma obra de Agostinho, né, da editora Paulus, que eu possuo aqui na minha biblioteca. Então, vamos fazer esse comentário sobre a doutrina cristã, né, da graça, da salvação, né, da soteriologia, né? Então vamos ao tema, a verdadeira doutrina cristã em Agostinho. Então meu nome é Pastor Alexandre Sales. Se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, dos pais da igreja, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, clicando no sininho para que você receba os nossos novos vídeos, novos comentários. E compartilhe esse vídeo e dê um like também. Então, Agostinho de Hipona, os 3 slides somente, mas a gente vai comentando, cada pontuação aqui, a gente vai comentando e eu vou fazendo meus comentários, trazendo a revelação de Jesus Cristo, a doutrina cristã da época da igreja primitiva, né? Dos seus primeiros séculos do cristianismo. Agostinho está inserido no 4º século, né? Então vamos tentar entender aqui, através da iluminação do Espírito Santo, sobre as verdades da igreja, né? Do evangelho, né? Da época. Portanto, começa assim: tu crês tudo isso. Toma cuidado com as tentações, pois o diabo procura quem se perca com ele. Então ele cita aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, para confirmar isso que eu acabei de dizer. Então o diabo está procurando o tempo todo, desde Adão até hoje, as pessoas, os seres humanos, o gênero humano, para quem se perca com ele. Essa é a função de Satanás. Satanás não veio parar aqui na terra como um raio que caiu do céu, conforme disse Jesus, né? Ele não veio aqui na terra além dessa missão, com uma outra proposta, mas é de levar o máximo de almas, de pessoas para o inferno. Essa é a verdade que Cristo anunciou e todos os profetas antes de Cristo também anunciaram. Então a proposta de Satanás não é com dinheiro, não é com a tecnologia, não é com o reino deste mundo, não é nada disso. Ele engana as pessoas, tem enganado os países, o mundo inteiro. A proposta do diabo, de Satanás, do Lúcifer, né? Aquele que era um anjo de luz, que hoje é o diabo, a antiga serpente, a proposta dele, ele procura pessoas para enganar, para que se percam com ele o máximo de almas possíveis. Então a gente fez esse comentário nessa primeira vírgula aqui da nossa leitura, dessa citação de Agostinho. Para que o inimigo não te seduza, continuando, não somente por meio daqueles que estão fora da igreja, pagãos, judeus ou hereges, mas também para que não penses em seguir o exemplo daqueles que vês vivendo mal mesmo dentro da própria igreja, entregues aos prazeres excessivos do ventre e da boca, impúdicos, dados às curiosas vãs ou ilícitas, seja de espetáculos ou de remédios e adivinhações diabólicas. Então vamos dar uma paradinha aqui, quer dizer, eu vou continuar mais um pouco. Seja no luxo e na vaidade da avareza e da soberba, ou em qualquer outro tipo de vida que a lei condena e pune. Então quer dizer que ele fala de 2 classes aqui. Aqueles que estão fora da igreja, para que você não venha seguir esse exemplo, né? Um exemplo dessa gente, os exemplos, né? Os pagãos que estão fora da igreja, na época de Agostinho, os judeus que ficam cismando na lei de Moisés e não creram em Jesus Cristo, que é a verdade, é o único caminho. Então, esses pagãos, esses judeus, hereges, você fica afastado desse tipo de gente, porque eles estão caminhando para o abismo.
Eles estão caminhando para a perdição. Mas também existem aqueles que estão vivendo mal dentro da igreja, se fazendo de cristãos com o rótulo de crente, mas não estão vivendo em conformidade com o evangelho anunciado. Então essas pessoas que estão vivendo mal, mesmo dentro da própria igreja, entregue aos prazeres excessivos do ventre e da boca, impúdicos, dados a curiosidades vãs ou ilícitas até, seja de espetáculos, de teatros, aqui ele fala em espetáculos é de teatro, de cinema, de filmes, ou de remédios, drogas, né? E adivinhações diabólicas. Isso aí é ocultismo, né? Seitas, né? Leituras de mãos, essas coisas que a gente vê nos nossos dias, né? Então os cristãos devem viver à parte desse mundo. Os cristãos devem viver e fugir destes que estão introduzidos na igreja, se dizendo cristãos, mas vivem de forma errônea, né? De forma que eles estão entregues aos prazeres excessivos da boca. Então Agostinho fala para que você não ande em companhia dessas pessoas. Segundo slides. Não penses, porém, que os homens perversos entrarão no reino dos céus, porque entram nos muros da igreja. Então a pessoa vai frequentando a igreja achando que vai se salvar. Ela acha que fazendo amizade com o pastor ou com umas pessoas que estão lá dentro da igreja, que são verdadeiros cristãos, ela vai pegar carona também e entrar no reino dos céus assim. Os perversos não herdarão o reino dos céus. Não adianta a pessoa dar o dízimo, dar dinheiro para a igreja. Isso não adianta. Porque se eles continuarem nesse caminho de perversidades, eles serão excluídos do reino dos céus. Porque se não mudarem a si mesmos para melhor, no momento certo serão colocados à parte. Ou seja, do lado esquerdo. Existe o lado direito dos salvos e o lado esquerdo dos bodes, dos perdidos. Jesus falou isso, né? Em Mateus 25, de 31 a 46, os versículos, né? Ele coloca ali o exemplo do tribunal de Cristo, do juízo final. Ele vai colocar os salvos à direita e os perdidos à esquerda. Então, no momento certo, eles serão, após a morte, eu já entendo assim, né? Eles serão colocados já à parte. Os perversos estão entrando dentro da igreja. Segue, portanto, o exemplo dos bons, dos homens bons. Tolera os maus. A gente tem que tolerar os maus. Como cristãos, nós devemos tolerar. A gente está vendo que a coisa está errada. A gente está vendo que as coisas não estão boas. As pessoas estão fazendo coisas erradas. Mas a gente deve tolerar os maus. Não seguir o exemplo dos maus. Ama a todos. Porque Jesus disse isso. Você deve amar os seus amigos e os seus inimigos, aqueles que te fazem mal. Também você deve orar por eles e amá-los. Então, ama a todos. Aqui Agostinho está colocando isso bem claro, porque essa é a verdade do Evangelho. Você não deve só amar os bons, e os maus você desejar o mal até querer que Deus amaldiçoe essas pessoas. Não, isso Deus não vai atender esse tipo de oração. Então você deve tolerar os maus, ama a todos, pois não sabes o que será no futuro aquele que hoje é mau. De repente, essa pessoa que está fazendo maldade já há anos, desde o seu nascimento, num determinado momento, num estalar de dedos, essa pessoa se converte ao Senhor e muda de vida. E de mal ela se torna uma pessoa boa. E de má ela se torna uma pessoa boa. Então, não ames a injustiça deles. Não ames a injustiça deles, não. Você deixa de lado. Nem olha para isso, nem segue. Mas ama-os para que conquiste a justiça. Pois não é só o amor de Deus que nos é ordenado. Não é só o amor de Deus que nos é ordenado. Mas também o amor do próximo, em cujos dois preceitos se apoia toda a lei e os profetas. Aí ele cita aqui Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Então vamos para o terceiro slide.
somente quem receber o dom do Espírito Santo, ele cita aqui Atos capítulo 2, versículo 38, igual ao Pai e ao Filho, cumpre a lei. Então a lei de Moisés hoje, no sentido espiritual, que não foi abolida, algumas alíneas desta lei foram abolidas. Foi a guarda do sábado, sacrifício de animais, derramamento de sangue, as festas de lua nova, as festas, né, do Antigo Testamento. Mas a lei de Deus, como Paulo disse na sua carta aos Romanos, a lei de Deus é espiritual e deve ser observada por todos os cristãos. Ama teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está inserido na lei de Moisés. Nos 10 mandamentos, não adulterarás, que Paulo cita nas suas cartas, e Jesus também fala isso. Isso está escrito nos 10 mandamentos. Todo cristão deve observar. Então, quando Jesus disse, eu não vim abolir a lei nem os profetas, é nesse sentido que nós devemos entender. A guarda do sábado foi abolida. Você não deve guardar sábado. Quem guarda sábado são os judeus ainda, até hoje. Os crentes, os cristãos, não devem guardar o sábado, né? Então, ele está dizendo aqui isso, cumpre a lei. Aquele que tem o Espírito Santo no seu tabernáculo, no seu corpo, fazendo morada, você cumpre a lei de Deus, né? Que foi reduzida em 2 tópicos. Amará a Deus de todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Ele reuniu toda a lei nesses 2 preceitos. Mas é através da pessoa do Espírito Santo de Deus que você pode cumprir a lei de Moisés, no sentido espiritual, não na letra que mata, mas no espírito que vivifica. Então a lei não foi abolida. Honra o teu pai e tua mãe, como eu já repeti, né? Então isso está na lei, você deve observar isso, você não deve adulterar, você não deve ficar cobiçando as coisas de outrem, de outras pessoas. Entendeu? Porque isso está na lei, isso é pecado. As pessoas que estão infringindo essas leis, esses mandamentos de Deus, elas vão ser excluídas do reino de Deus, entendeu? No momento à parte. Então, todo aquele que tem o Espírito Santo cumpre a lei, porque a própria Trindade é Deus, né? E é nesse Deus que deve ser colocada toda a esperança. Você não deve colocar a esperança em nenhum homem, nenhuma criatura. A gente deve colocar a nossa esperança neste mundo, neste Brasil que nós estamos vivendo, né? E aí a gente poderia falar um pouco de política, que não é a ocasião agora. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu não coloco as minhas esperanças em Bolsonaro. Porque a própria palavra de Deus, e aqui Agostinho está reforçando isso, está dizendo, você não deve colocar a sua esperança em homens, mas somente em Deus. Né? Então, está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Né? 17, versículo 5, Jeremias. Seja ele quem for, você não deve colocar. Pois são distintos aquele por quem somos justificados e aqueles com quem somos justificados. O diabo tenta não somente através das paixões, mas também através do medo dos insultos, das dores e da própria morte. Tudo, porém, o que a pessoa tiver sofrido, seja o que for, pelo nome de Cristo e pela esperança da vida eterna, e o tolerar com perseverança, tornará maior a sua recompensa. Então nós devemos perseverar até o fim, né? Não somente daqui a uns dias, daqui a 6 meses, 1 ano, 10, mas devemos perseverar em Cristo numa vida reta, numa vida de bons momentos, de boas obras, até o fim, né? E nós vamos receber a recompensa. E a recompensa maior é o reino dos céus. Né? Pois se ceder ao diabo, aqui eu termino, né? O último slide, aqui é o último parágrafo, aqui é a pontuação da nossa citação de Agostinho. Pois se ceder ao diabo, olha o que ele fala aqui. Pois se ceder ao diabo, será condenado com ele. Então ele está escrevendo essa carta aqui, esse livro, para os cristãos da sua igreja da época, para os irmãos, que Agostinho era o doutor da graça, né? Ele escreveu diversos livros na sua época, ficou famoso, né? Um homem erudito, um professor, um mestre em teologia, também, né?
E ele coloca nesse finalzinho aqui, falando tudo isso que eu acabei de ler, dessa citação: pois se ceder ao diabo, se você ceder ao diabo, se eu ceder ao diabo, você e eu seremos condenados com ele. Então Agostinho admite a perda da salvação. Entendeu? Não somente nessa citação, mas em todas as obras que eu já li e venho lendo de Agostinho. Todos eles, majoritariamente, os pais da igreja, do 1º ao 4º, 5º séculos do cristianismo, eles admitem e interpretam a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, sobre o enfoque da perda da salvação. Ninguém está garantido com a sua salvação. Para os pais da igreja e para mim também. Esse é o meu comentário. É a minha visão que Deus tem me revelado no século XXI. Mas toda a igreja testemunha, principalmente esses pastores da igreja primitiva, que eu já estudo há muitos anos, todos eles confirmam isso que eu estou falando, a perda da salvação. Então ninguém está seguro, né? Ninguém está seguro da sua salvação. Por isso que devemos andar com temor e tremor, porque Deus opera a salvação em nós, né? Mas devemos viver nesse temor, até em tremor, para que a gente não venha se misturar com as maldades dos exemplos daqueles que estão aí fora dos arraiais da igreja. Então, o diabo quer pegar as almas, o diabo quer recolher o maior número de almas possíveis para ele levar. Esse é o prêmio, o troféu do diabo. Levar o máximo de almas, como ele já vem fazendo isso desde Adão, para o inferno. Então, se você ceder ao diabo, às mentiras de Satanás, você será condenado com ele, porque o inferno, acho que você sabe disso, o inferno foi criado por Deus, inaugurado por Deus, vamos assim dizer, um determinado espaço aqui no abismo, aqui embaixo da terra. Ele criou esse espaço, foi Deus que fez isso. Isso está em Isaías 45, versículo 8. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, não foi para o ser humano, para o gênero humano. Mas se você ceder ao conto do diabo, ao conto do vigário, às mentiras de Satanás, e cair nas práticas mentirosas e ilícitas do diabo, você e eu seremos condenados com ele. Condenados com ele. Foi isso que Agostinho quis dizer nesse recorte que eu trouxe para vocês. Então, a perda da salvação é real, entendeu? Para toda a igreja primitiva, e são diversos pastores, nomes, né? Como Agostinho, Tertuliano, Justino de Roma, Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, Orígenes, todos eles falam sobre a perda da salvação. E é a minha crença, foi o que Deus me revelou após a minha conversão, né? Bem antes de eu ir para o seminário, eu já sabia disso. Então, eles confirmam isso também em todos os seus escritos, todos eles. Eu tenho aqui diversos livros, né? Então, esse é o nosso comentário, né, de Agostinho de Hipona. Eu retirei essa citação de Agostinho, Primeira Catequese aos Não Cristãos, 2013, né, da editora Paulos, lá de São Paulo, páginas 143 a 45. Eu tirei esse recorte, que eu usei também esses textos na minha dissertação de mestrado, em teologia, né? E aí eu fico aqui nesse comentário para que o vídeo não fique longo. E se você gostou do nosso comentário, das citações aqui da Bíblia, de Agostinho, esse recorte que eu fiz sobre a teologia patrística, você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e dê um like no vídeo e clique neste sininho logo abaixo para que você receba os nossos novos vídeos, novos comentários, né? Então fique com Deus, muito obrigado pela audiência e até o próximo comentário, se Deus quiser.